E aí, pessoal, bem-vindo à nossa aula 4 da semana 2. Cara, você não acredita, mas eu acabei de gravar esse negócio e eu juro que ficou bom, quase uma hora de vídeo e não captou som nenhum. Tem que gravar tudo de novo. Mas bora lá. Chega de chororô, bora. Então, continuando nossa brincadeira de segunda semana, a gente está começando a falar de mecânica quântica, né? Hoje o assunto é representação de Heisenberg. Nossa, não vai ficar bom igual da outra vez, mas tudo bem. Esse vai ficar no imaginário. Quão bom foi meu vídeo, que não funcionou. Então, fala de representação de Heisenberg. E o Heisenberg ele é mais claro para você fazer uma ligação com mecânica, né? Que a gente chama de mecânica analítica, que você viu mecânica 2, né? Mecânica analítica. E formalismo hamiltoniano. Na verdade, eles são bem parecidos, né? Diferente de Schrödinger, porque o Schrödinger você fala um negócio tipo, alguém vai falar coordenada, a função de onda é muito longe de qualquer coisa clássica, né? Mas aqui não, que vai ficar mais. O Heisenberg é mais legal nesse sentido. Ele tem uma aproximação maior, né, com mecânica clássica. Então o que a gente viu na outra vez? O que a gente viu? Que você pode encarar a evolução temporal do sistema como a atuação de um operador unitário, que é o seu operador de evolução. Né? Então você dá a condição inicial, atua esse operador evolução, que é o operador unitário, e você tem o psi evoluindo. Por outro lado, você viu que quando você pega seus vetores, né, e atua um operador unitário, você pode interpretar isso como uma troca de base. Né? Então é isso que a gente vai interpretar agora. Sendo o operador evolução um operador unitário, né, de ter soluço. Então o que a gente vai chamar assim, o seu psi que muda no tempo, né, que obedece à equação de Schrödinger, eu vou botar um subíndice S nele de Schrödinger. Né? E o que a gente chamava antes de condição inicial, né, que é o, digamos, o psi zero, que está ali no canto da direita, eu vou botar um subíndice H. Esse vai ser o meu psi de Heisenberg. Então, a representação de Heisenberg eu vou encarar como se fosse uma troca de base, né, relação entre Schrödinger e Heisenberg com uma troca de base, e o operador unitário que faz a troca de base é o operador evolução. Então, se você tem o que a gente chamava de um operador genérico, né, que eventualmente geralmente depende de x e p, né, seria um observável, né, eventualmente depende do tempo, esse cara eu vou botar, chama de Schrödinger. E o que seria o Heisenberg é fazendo aquela troca. Né? Quando você faz a troca de base, você precisa trocar com sanduíche, ix. Sanduíche, isso. E para que isso? Né? Você não pode esquecer que os valores, o elemento de matriz, né, que fisicamente seria, digamos aqui, um valor médio, ele não pode depender da base. Então, por isso que o operador tem que transformar desse jeito. Você olha aqui embaixo, você vê que o resultado de Schrödinger é igual a Heisenberg, que quando substitui tudo embaixo, os u's se cancelam. Lembrando que o AH é o menos 1, porque o U é unitário. Também dessa equação de Schrödinger, entre os operadores, se você olhar, não tem a setinha, né, mas é a segunda equação, é a segunda linha da primeira equação. Vamos supor que Schrödinger geralmente o observável não depende do tempo. Né? Para que necessariamente o O do Heisenberg tem que depender do tempo. Por quê? Porque se o lado esquerdo não depende do tempo, você pode isolar o Heisenberg. Né? É só multiplicar o adaga pela esquerda e o pela direita. Né? Então o O do Heisenberg virou o adaga, O Schrödinger, U. Então, se o O de Schrödinger não depende do tempo, o O do Heisenberg sempre depende do tempo porque ele é o Schrödinger sanduichado com U. Né? E o U depende do tempo, então tem a evolução do tempo pelo menos do operador evolução. Isso vai dar explicação para a gente aqui, porque uma característica do Heisenberg é que o ket, né, o seu vetor, ele não muda no tempo. Né? Então ele é fixo. Então, onde está a evolução temporal do seu sistema? O que está mudando o sistema para dizer que o seu sistema está mexendo, né? Que o seu sistema está fazendo alguma coisa? É exatamente está no operador, porque os operadores mudam no tempo. Então, como é que a gente vai descobrir uma equação de evolução dos operadores? Por aqui. Né? Esse que eu chamava já de equação de Heisenberg, que eu botava aspas, né? Porque a gente está usando o fórmula de Schrödinger, mas é o cara que te dá a evolução de um valor médio. Então, como é que ele é dado? Então, a derivada desse cara, do valor médio de um elemento de matriz, é esse sanduíche aqui, só que está tudo em Schrödinger, então psi depende do tempo,
essa derivada aqui no parcial do O, esse comutador. Geralmente o seu observável não depende explicitamente do tempo, então não tem essa derivada parcial e fica esse comutador, mas tudo bem, a priori vamos supor que você acontece. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação e reescrever usando Heisenberg, usando aquela relação. Então todo mundo aqui, eu vou botar o subíndice Schrödinger e vou usar aquela relação e reescrever todo mundo no Heisenberg. Então bora lá. Então temos aqui a derivada do seu valor médio. Esse cara daqui é um sanduíche, né, tudo que está escrito lá, agora digamos que eu botei o subíndice Schrödinger e estou reescrevendo em Heisenberg. Então, por exemplo, se você olha o cara da direita, o último lá, na ponta, esse seria o psi de t, né, que é o psi de Schrödinger. Então ele é U, aqui faltou chapéu, né, finge que tem um chapéu ali. Então é U, chapéu, né, psi, Heisenberg. O cara da esquerda é o psi, é o Bra do psi de Schrödinger, que é o Bra do psi de Heisenberg, o adaga, né. E no meio, lembra que a troca de base não muda a estrutura do computador, né? Então o e o adaga eles saem fora, né? De certa forma, porque o computador de O com O, um computador, né? Ele é uma combinação que você faz de operadores que te dá outro operador. E o operador transforma assim, né? Com um de um lado e o adaga do outro. Então ele tem que transformar assim. Mesma coisa para derivado no tempo. Opa, moto aí. Derivado no tempo do O, desse derivado parcial no tempo do O. Então sai um do lado, o adaga do outro, porque esse cara é o operador se trocam assim. Então, uma vez que é feito assim, repara que os U's e o adaga se cancelam. Porque dentro do parênteses você tem U à esquerda e o adaga à direita, e fora do parênteses você tem na esquerda o adaga, à esquerda você tem o adaga e à direita você tem U. E o adaga é o menos 1, porque o U é unitário. Então todos os cortam. Ficou esse lado direito, mesma equação que a gente tinha no outro slide, só que tudo para Heisenberg, né? E o lado esquerdo, para que essa derivada, esse valor médio, no Schrödinger, né, você está derivando o psi, o Bra e Ket psi. Mas no Heisenberg, o psi não tem, o Bra e Ket não depende do tempo, só o operador. Então você pode tirar aqui o Heisenberg, o bracket, de dentro da derivada. Então ficou bracket de psiH de um lado, bracket de psiH do outro. E no meio, derivada do O no tempo e o outro lado O. Então isso vale para qualquer estado, de certa forma você pode jogar fora, cancelar os psis. Então esse cara virou uma equação diferencial para os operadores. Aqui sem equação de Heisenberg. Então aqui essa equação ela é completamente equivalente à equação de Schrödinger. Toda a informação do sistema está aí, só que agora quem evolui no tempo são os operadores. Eles são digamos, seus observáveis, né? seus elementos dinâmicos são os seus observáveis, que é muito mais próximo de mecânica. Mecânica aqui está mudando o tempo x e p, certo? Então a velocidade muda, a posição muda e tal. Aqui vai ser o operador x, o operador p, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Deixa eu só ver se eu pulei. Não. Então, só para fazer um paralelo entre Schrödinger e Heisenberg, no Schrödinger, onde está o seu estado, ele evolui no tempo. Heisenberg, o estado não evolui no tempo. Em Schrödinger, os operadores em geral não dependem do tempo, né? Só se tiver uma dependência explícita, né? Mas mesmo quando tem uma dependência explícita, o Schrödinger não é muito bem adequado, né? Aí simplesmente é melhor você trabalhar direto no Heisenberg. Heisenberg é mais adequado porque no Heisenberg todo mundo depende do tempo, né? Então já fica mais natural, automático, né? Isso vai ver só vai discutir isso talvez em quântica 3, né? Porque lá tem teoria de perturbação dependendo do tempo. Agora a questão dinâmica, né? Onde está a dinâmica no Schrödinger? A dinâmica está no vetor, né? Então o seu vetor no seu espaço está mexendo. No Heisenberg, não, o seu vetor, o seu espaço de Hilbert é fixo, né? O que tá, mas quando você tira a física desse psi, né? Quando você tira a física do cara, o psi não é físico, né? Você vai calcular coisas usando o psi, né? Então esses operadores e tal, valores médios, probabilidade de transição e tal. No Heisenberg, quem está evoluindo são esses outros caras, né? Os operadores, que atuam no psi. Então, dado por essa equação, eu estou assumindo que o operador não, o observável, né, o operador não depende especialmente do tempo, então não tem aquela derivada parcial. Se depender, vai ter. E a relação entre as representações é essa daqui, né? Então, essa troca de base traz o
o Heisenberg para o Schrödinger desse jeito. Escrevendo para o que eu estava comentando, né? Então, se você pega esses observáveis mais lógicos, né? É escrever essa equação no lugar daquele O, chapéu, né? Botar, digamos, X ou P. Então, no lugar do O, boto X, ficou a derivada do operador X, é 1 sobre H cortado, computador do X com H. Mesma coisa para o P. Se você for olhar, essa equação formalmente é equações de Hamilton em mecânica clássica. Né? Basicamente, só você associar o computador dividido por H cortado com o quociente de Poisson. Inclusive, essa relação, digamos, canônica de computador de XJPK dividido por H cortado é ΔJK, do mesmo jeito que o quociente de Poisson de XJ com PK é delta de JK. Agora, então, se você tem aquela equação, como você escreve, formalmente, então, uma equação dizendo como o x muda no tempo, como o p muda no tempo, é só calcular os computadores. Né? Então, você tem um hamiltoniano padrão, né? Energia cinética e energia potencial, mete lá e calcula. Para que esse primeiro computador de x com h, é que estou dando a resposta. Né? Mas para que h é a parte p, parte em x. X com x comutam. Então, vai ser o computador de x com esse p quadrado dividido por 2m. A resposta vai dar isso. Agora, com P, o P com P comuta, vai ser o computador de P com V. O resultado vai dar isso. Esse segundo, em particular, não é tão trivial. Então, vamos calcular explicitamente, fazendo o braço, né, usando aqui a mesa. Bora lá. Então, galerinha, bora lá. Vamos fazer a continha aqui na mesa. Então, você tem um hamiltoniano. O cenário está um pouquinho diferente. Né? Você tem um hamiltoniano que é energia potencial, energia cinética, energia potencial, padrão. Então, qual o computador dele com X, por exemplo? Você já sabe que X com X comutam. Então, tudo aqui é uma função de X. Então, aqui não vai dar nada. Vai ficar simplesmente X com P quadrado. Então, a energia cinética. Aqui, esse 2m é número, IH cortado, beleza, já tem. Aí você tem esse P vetor aqui quadrado, é px ao quadrado, py ao quadrado, pz ao quadrado. Então, digamos, é pj, vou escrever assim, é pj com soma em j. Você tem, cada termo desse, aqui são 3 termos, né? Cada termo é um produto de 2. Então, a gente já está botando isso na soma. Então, você tem um produto de 2, seu computador com produto, você pode botar aquela regrinha. Uma hora ele sai na frente, uma hora sai atrás. Então, isso é pj xi pj mais agora xi pj pj. Esse cara é IH cortado, outro cara é IH cortado, então aqui vai dar 2 vezes IH cortado. Aqui vai PJ delta IJ. Então cortou 2, cortou. Tirar um pouco minha cara aqui. Esse carinha ficou assim. Cortou H cortado, cortou ali. Ficou 1 sobre M. Aqui você vai fazer a soma, deu PI. Então o que é PI? É esse comutador. Que a gente vai voltar para lá depois, né? Mas que é a ideia do... A gente começou assim, né? No slide. Essa é a derivada, que está aqui. É o operador velocidade, né? É a derivada do operador momento. Então essa aqui é a nossa primeira continha. Vamos lá. A gente tem que calcular IH cortado. P, digamos, I com H. Esse é mais complicado. Um pouquinho mais complicado. Para facilitar um pouco, vamos assumir que em uma dimensão. Eu falei que não ia editar, já editei. Já que eu já caguei tudo uma vez, já. Fazendo de novo. Então vamos lá. Então vamos tirar esse I aqui. Vou pegar uma dimensão só. O que eu vou... Para calcular isso, no final das contas, o P aqui você pode
a parte cinética você pode ignorar P com P comútuo. Na verdade, é o computador de P com V, o potencial. Se você está acostumado com representação de coordenada, provavelmente você já fez essa conta. O momento é derivado, isso aqui vai ter derivado de V, basicamente proporcional. Mas quer dizer que você não precisa de representação explícita. A única coisa que a gente precisa é que x com P dá IH cortado. Vamos ver que com isso vai dar, o resultado sai. A única coisa que eu vou assumir, é por isso que eu estou fazendo uma dimensão só, para ficar mais simples, essa soma, é que a função, o potencial, ele é suave o suficiente para você ter tipo um Taylor. Né? Você tem um Taylorzinho. Então, bora lá. Então, aqui ficou IH cortado, bota essa soma, P, x elevado a L. Então, tem que calcular esse computador de P, x elevado a L. Esse cara, você pode encarar como P, x, xl menos 1. E fazer, jogar para um lado e para o outro. Então, sai um x na frente, P, L menos 1, mais P, x, L menos 1. Então, até dizer onde eu fiz a cagada na outra vez. Aqui é menos IH cortado. A conta que você não viu fazer, eu fiz a conta toda com mais aqui e caguei toda a resposta no final. Mas agora vai. Então, deixa eu só tirar aqui para não pegar na câmera. Então, ficou o quê? X, P, xl menos 1, menos, não vou errar de novo, menos I, H cortado, x, L menos 1. Isso é esse computador aqui. Repara que esse computador com x a L, ele deu essa coisa, e o computador, mesmo tipo de computador, só que com L menos 1. Então você pode fazer uma recorrência, né? Substituir esse mesmo resultado aqui dentro. Só que agora com L menos 1. Então esse cara é x. O que é esse cara aqui com L menos 1? É x, o computador de P com xl menos 2, menos I, H cortado, xl menos 1, menos IH cortado, xl menos 1, que é esse outro aqui. Então, repare que aqui ficou x L menos 1, aqui é L menos 2, porque é essa conta daqui, aqui, com o lugar do L é L menos 1. Então, esse aqui é L menos 1, aqui é L menos 2. Então, pessoal, já tantas vezes que eu errei que eu já nem sei mais. Apareceram coisas aqui e tal. Então, vamos pegar esse computador aqui, a gente vai fazer a recorrência aqui nele. Então, esse x é x ao quadrado, e aqui dentro, a gente vai usar essa recorrência aqui em cima. Então, esse cara daqui é x, p, x, l menos... Só que aqui eu comecei com L, e aqui é L menos 1. Aqui eu comecei com L menos 2, só que tem que ser L menos 3. Menos I, H cortado, aqui x, L menos 3. Tudo isso aqui é só esse cara aqui em vermelho. Você já tem esse daqui com esse, que dá duas vezes, né? Então, menos 2i, H cortado, x, A, L, menos 1. Porque esse vezes esse, aqui tem... Para que aqui dentro, aqui eu botei, eu falei que era 1, mas é... Ah, não, o 2 está ali, que eu achei que eu não estava enxergando. Então, aqui é L menos 1. Tinha uma coisa em cima que você não vê por cima aqui. Então, o resultado deu aqui. Aí você vai repetir. Aparentemente, meu programa deu um pau aqui. Então, vamos continuando aqui. Você só arranjei ali, o que estava no outro slide. Então, aqui vai... Deixa eu jogar para o lado aqui.
você vai fazer uma recorrência, né? Você pode usar esse cara de novo, de novo, de novo. Então aqui eu parei no 3. Você pode fazer isso até o L-1. Então aqui ficou x, L-1. Então aqui vai ficar P, x, L menos L-1, menos L-1 e H cortado, x, L-1. Esse L-1 ele repete para todos, né? Você entendeu que sempre vai. O número que vai mudando é aqui. Então, ficou como? Esse cancelou, ficou x. Comutador de P com x é menos I H cortado. Olha o Bob aí. Então aqui ficou menos IH cortado xl menos 1. Aqui é menos L mais 1 xl menos 1. Então aqui eles cancelam. Esse daqui cancelou. Esse daqui não, desculpa. Esse daqui cancelou aqui. Então, no final das contas, isso só ficou menos I H cortado L x L menos 1. Pronto. Ufa. Conclusão que o P com V, que era aquela soma L e esse comutador, lembrando que a gente vai calcular até isso dividido por IH cortado. Então aqui deu IH cortado por causa do computador, mas aqui tem um IH cortado dividindo L, X, L menos 1. Então o que é isso? É a soma L, 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 L menos 1. Com sinal de menos. Esqueci o sinal de menos de novo. Então aqui tem o sinal de menos, sinal de menos. Você concorda que essa é a série exatamente da derivada de V? Você pega aquela série, aquela soma e deriva, né? Cai o L e L menos 1. Então, no final dos contos deu certo, finalmente. Falou, galerinha. Vamos voltar para lá. Isso era para ser simples e rapidinho. Falou. Então, voltando aqui, pessoal, deu um pouquinho de trabalho, ficou meio lá. Acho que deu uns 10 minutos lá, mas eu gravei quase meia hora. Isso aí cortei, muita edição, cortei, errei tanto. A mesa é terrível para calcular. Mas vamos aqui. Então a gente tem e se você substituir esses resultados, né? Então o primeiro cara é a derivada de x, né? Então a derivada do operador x é p sobre m. Então eu jogo m para o lado, é a segunda equação aqui. Né? Então m derivada de x é p. Ou seja, concluímos que o operador momento é m vezes o operador velocidade, né? Que velocidade que é a derivada da posição. E a segundo computador, que está associado a essa primeira equação aqui, é que a derivada do operador momento é menos o gradiente de V. Né? É lei de Newton. Né? Se você quiser escrever mais com cara de lei de Newton ainda, a gente está acostumado na escola, né? Pega a equação de baixo e deriva. Né? Então, m segunda derivada de x com relação a t vai ser a derivada de p. Substitui em cima. Opa, esse mouse aqui, eu não estou com o meu mouse, esse mouse é ruim. Então deu lei de Newton mesmo. Massa vezes aceleração é a força, né? Menos o gradiente de V. Tudo com chapéu. Então repare que o Hamilton o famoso o Hamilton é clássico, né? O famoso hamiltoniano, né? O de Heisenberg, desculpa, estou falando de novo. Então o famoso de Heisenberg em mecânica quântica é muito mais parecido com mecânica clássica, né? É basicamente mecânica clássica com um chapéu. Uma parte importante aqui, o trem da Vale, que geralmente não se discute muito, é a questão. Também o Heisenberg, às vezes, é mais apropriado para a gente entender a parte mais, digamos, técnica de grupos, principalmente para quem não viu. Também acho que vai dar para entender, mesmo se você não viu grupos, essa parte que eu falei é importante. Mas se você está mais habituado com grupos de Lie, álgebra de Lie, o famoso de Heisenberg ele é mais apropriado para a gente fazer um link aqui entre grupo e álgebra. Primeiro vamos ver isso. Né? Suponha que você pode ter uma quantidade maior
de quantidade, você pode ter um número de quantidades conservadas, né, observáveis, né, que comutam com H, maior do que o seu CCOC. Quero dizer, por exemplo, suponha que você tem A, B e H. Né? A e B comutam com H. Então, esses caras estão associados à lei de conservação. Então, estão associados a simetrias, que a gente já discutiu. Mas A com B não comutam. Então, não existe CCOC A, B, H. Existe o CCOC. Claro que eu vou usar o H, né? Então H com A, e o outro, digamos, B com H. Eu uso o que eu quiser. Depende se você tem mais interesse em medir A ou B, né? Você vai usar um ou outro. Então vamos supor que você está tudo bem. Você vai ter o seu CCOC com AH ou BH, porque não dá para fazer os três ao mesmo tempo, porque AH não é zero. Mas a questão é, se eu sei esse computador de A com B, eu sei que A com H é zero, B com H é zero, dá para saber a evolução direta desse A com B, vamos supor que é o computador de A com B é C. Né? Então, a derivada no tempo do operador C é IH cortado, o computador de C com H. Vamos ver que esse resultado é automático. Só sabendo que A com H é zero e B com H é zero. De onde a gente vai calcular isso? Do que a gente chama de identidade de Jacobi. Então, essa trinca aqui, essa soma de três computadores, dito computador do computador, isso aqui é uma identidade, esse zero é automático, independente do que é A, B e C, é por construção. Simplesmente porque uma hora você vai ter, no primeiro termo você vai ter um A, B e um C. No último termo, se você for olhar, tem aquele computador de BC, então ele vai ter um termo que vai vir menos, vai vir BC e o computador com A. Aí nesse computador com A vai ter um termo, o A que sai na frente com sinal de menos. Então vai ter um termo com menos ABC no último e vai ter um termo ABC no primeiro. Vão se cancelar. Então se você abrir, só usar a definição do computador e abrir tudo, eles vão se cancelando em par. Então isso é uma identidade automática. Isso se chama de identidade de Jacobi. Então uma vez que isso é verdade, você verifica, né? Se você bota no lugar desse C o H, então joga para o outro lado, né, como é zero, né? Então o computador de AB com H, esse HB, BH, só que H com A é zero, B com H é zero. Então o lado direito é zero. Então o computador desse AB com H é zero. Conclusão é que essa derivada desse computador é zero, né, se conserva. Então o valor médio desse cara vai dar zero, porque quando você braquetar aqui, você está usando Heisenberg, né? Ele está assumindo que os operadores mudam o tempo, está usando Heisenberg necessariamente. O Heisenberg e o Piscina, depende do tempo, você pode botar ele dentro da derivada. Então a derivada do valor médio vai dar zero. Isso daqui é uma coisa bem interessante para quem vem em grupo, já viu grupos, mas mesmo se você não viu grupos, tem um interesse aqui. Repara que, suponha que você conhece A e B, esses caras comutam com H. Você sabe que eles têm associado lei de conservação, têm associado simetrias. O que você aprendeu? O computador com A com B, vamos supor que deu um C, um cara diferente. Automaticamente, sem querer, você descobriu uma nova lei de conservação. Porque esse derivado do C também é zero. Né? Ele também comuta com H. Então, aí, com o C, você pode comutar o C com A. Vai, digamos, dar um D. Esse D também, porque o A se conserva, o C se conserva, então o computador de A com C se conserva. Então, você vai fazendo isso até exaurir todas as possibilidades, porque pode acontecer de A com B dar zero. Então, obviamente, se conserva, mas não tem nada novo. O A com B pode dar uma combinação de A e B. O A com B dá C, e digamos A com C dá B, né? E B com C dá A. Então, então você exauriu todos os caras, mas necessariamente o que sai é sempre alguma coisa que se conserva. Então, na verdade, tudo que sai dali, toda vez que você faz um computador de dois caras que se conservam, o resultado é um cara que se conserva, então isso fecha uma estrutura, né? Seria ele vai formar um conjunto de operadores, todos são hermitianos, né? Porque o computador de dois hermitianos é um operador hermitiano. Então todos são hermitianos e todos estão nessa mesma categoria de se conservar. Então eles fecham uma propriedade. Então é essa propriedade que você pega esse computador de dois e o terceiro tem a mesma propriedade, no caso aqui é conservar. Então esses caras formam o que você chama, eles fecham o que você chama de uma álgebra. No caso aqui é uma álgebra de Lie. Então, porque o computador é o que você chama de produto de Lie. O produto de Lie é uma operação que é simétrica, que obedece Jacobi, basicamente. Né? Então, o computador então esse cara fecha uma álgebra de Lie. Então, como A com B
todos os caras que se conservam, o computador deles é alguém que se conserva, então necessariamente o computador, quando você pega o conjunto de todos, o computador de 2 tem que ser uma combinação linear de caras que se conservam, né? Porque o cara do outro lado também se conserva. O linear aqui é pior, poderia não ser, né? Poderia ser quadrático, né? Mas aí é uma álgebra graduada e tal, é outra coisa. Mas em geral vai ser assim. Vai ser uma álgebra, vai ser uma combinação linear. Então aqui, só um pouquinho de grupo, né? É a mesma coisa que acontece classicamente. Quer dizer assim, você tem um colcheete de Poisson de A com H dá zero, B com H dá zero, então colcheete de Poisson de AB com H também dá zero. Então se A se conserva, B se conserva, colchete de A com B se conserva. E você tem a mesma estrutura, só que e também tem essa álgebra de Lie, só que ela é um pouco pior eu acho mais complicado de associar com o grupo, né? Aqui em mecânica quântica é bem claro, porque do jeito que a gente está acostumado a lidar com o grupo, geralmente a gente está associando o grupo à matriz. Então a gente pensava lá na matriz e a álgebra é você explicar aquela matriz, escrever com o exponencial de outra matriz. Então se a matriz multiplica a matriz e esse cara forma um grupo, a álgebra ali, ela fecha as matrizes, quando você escreve o exponencial de outra matriz, aquela matriz ali em cima da exponencial ela não pertence ao grupo. Mas quando você pega comutadores dessas matrizes que estão no exponencial, elas fecham uma álgebra. Então esse cara estaria associado. Aqui é a mesma coisa, né? Quando você faz uma operação de simetria, você atua um operador hermitiano, ou um operador unitário. Esse cara, ele é representante do seu grupo. Mas você pode escrever ele como exponencial de um operador hermitiano. Esse operador hermitiano fecha essa álgebra de Lie do grupo. É a mesma álgebra de Lie. Se você pega um grupo de rotação, então você vai ter um operador unitário, igual a gente fez com translação, né? Só que é um pouco mais complicado. Então você monta um operador unitário que faz o seu sistema rodar. De uma operação. Aí você pega infinitesimal. Esse cara você pode escrever como exponencial de um operador hermitiano. Esse operador hermitiano é o cara que gera a rotação. Ele vai ser um operador, o operador hermitiano, então vai ser associado ao cara que se conserva quando se faz rotação, então ele é o operador momento angular. Então, você pegar esses computadores desses seus operadores momento angular, eles vão fechar a álgebra, em termos de computador, a mesma álgebra que quando você pega no grupo de matriz de rotação, SO3, aquelas matrizes cosseno, seno, cosseno, seno, você escreve como exponencial de matrizinhas, quando você fecha aquela álgebra das matrizes, dá a mesma álgebra. Então, esse cara é uma representação do grupo. Vamos lá, viu? Ficou... Não sei se outra vez ficou melhor ou pior. Não sei. Tá. Vou dizer que o outro ficou melhor, porque você não vai saber. Então, só para fazer um paralelo, isso aqui, que se você não for mecânica analítica, não tem problema. Mas aqui, repara que no Heisenberg, o Heisenberg e Hamilton, eles são basicamente a mesma coisa, né? É a mesma estrutura matemática apresentada com representações diferentes, né? Apresentada com caras diferentes. Então, em mecânica clássica, colcheete de Poisson x com p dá 1. Mecânica quântica, o computador de x com p dividido por IH cortado dá 1. Né? Heisenberg, como você tem evolução temporal de coisas que você mede, de objetos dinâmicos, né? Derivado desse cara é uma função de x e p, né? É o colcheete dele com h. Se ele depender especialmente do tempo, tem um termo a mais, que é a derivada parcial no tempo. Mecânica quântica é a mesma coisa. Esse observável você vai associar um operador hermitiano, derivada dele é IH cortado com o computador de O com H. Se ele depender especialmente do tempo, bota o termo, a derivada parcial de O no tempo. Uma coisa que é mais sutil, isso aqui geralmente a pessoa sabe em algum momento aprende na vida, mas essa questão aqui, porque a transformação canônica, você nunca dá muita importância em mecânica clássica. Né? O que é uma transformação canônica, no final dos contos? É qualquer transformação que você faz que preserva a estrutura do colcheete de Poisson. Então você tem um hamiltoniano, tem o colcheete x com p dá 1. Você faz uma troca maluca, então o seu Q, sua coordenada generalizada, vira um Q', o P é outro P', o hamiltoniano pode até mudar, mas se essa estrutura, o novo x e o novo p, o colcheete de Poisson deles, x' ou Q', né, com p' dá 1, isso é uma transformação canônica. E se você pega essa transformação canônica, você pode associar ela ao que você chama de um gerador. Pega o Nivaldo, se você não quiser dar uma olhada, né? E lá eu acho que é o melhor lugar. Né?
Esse cara é o que eu estou chamando aqui de do lado esquerdo aqui. Então esse seria o gerador da transformação canônica. Você faz a transformação canônica infinitesimal de qualquer objeto dinâmico, esse G seria qualquer função x e p. A transformação é essa. Então essa é uma transformação que muda, como todo mundo muda, quando você faz uma transformação quase nada, que preserva o cochete de Poisson. Agora, em mecânica, se for uma simetria, desculpa, só falando aqui, se for uma simetria, então quando você bota no lugar do G, você bota H, tem que dar zero, porque a simetria diz que o hamiltoniano não muda quando você faz essa troca. Né? Essa transformação canônica seria uma troca de coordenadas, que não muda o seu sistema. Então, se vai dar zero, então o colchete de O com H vai dar zero. Então, O é um cara que se conserva. Aí volta aquela lógica do slide anterior. Então, se ele se conserva, se você pega outro que se conserva, o colchete dele se conserva, também se conserva e isso fecha uma álgebra. Em termos de mecânica quântica, qual o equivalente? O equivalente à transformação canônica é a transformação unitária. Qual é a principal característica da transformação unitária? Ela preserva a estrutura do computador. Então, o computador numa base faz a transformação canônica, ele mantém o mesmo computador. Então, o computador de A com B faz uma transformação unitária, virou A', B', mas o computador de A com B deu C. Então, o computador de A' com B' vai dar C'. Então, ele preserva a estrutura do computador. E a transformação unitária, o operador unitário, né, ela pode ser escrita como exponencial de um operador hermitiano, com parâmetro contínuo. Se você faz a transformação infinitesimal, todos os operadores se transformam desse jeito, né, com o que eu estou botando G, um operador genérico. Né. Então, ficou assim. Se essa transformação unitária é uma simetria, significa que quando você bota no lugar do G, você bota o H, essa é a conta que a gente fez já em 2 vídeos. Né. Vai ter que dar zero. Porque você mudou a transformação, uma transformação coordenada, né, associada a essa transformação unitária, e o sistema não mudou. Então esse cara comuta com H, então a derivada desse operador é zero. Então se você tem outro, também outra transformação, outra simetria, também dá zero. Beleza, então o computador desses dois operadores associados à simetria também é uma simetria, e por aí vai, eles fecham uma álgebra de Lie. Mas aqui, repara que em mecânica quântica é muito mais parecido com aquela lógica de grupos, que a gente está acostumado com matriz, porque o operador é matriz, né, de certa forma. Então, esse operador unitário seria equivalente à matriz, está escrevendo com exponencial de outra matriz. Então, o operador unitário, ele é a representação do grupo. E o operador que está ali no exponencial é a representação da álgebra. Então, se esse cara é uma operação de grupo, o cara lá fecha a álgebra. E se for uma simetria, né, esses elementos da álgebra se conservam. Então, eles precisam que eles geram, né, e eles são associados à lei de conservação, porque eles são os operadores unitários, né, eles são ligados à coisa que você mede, que a gente também já conversou em outros vídeos. Né. Então, com eles você pode eventualmente montar um CCOC. Não necessariamente com todos, né, porque se um não comuta com o outro, mas todos comutam com H. Então, essa é a lição aqui que eu queria falar, que transformação canônica, transformação unitária é o equivalente quântico de uma transformação canônica. Acho que ficou bom. Né? Acho que esse vídeo ficou até um pouco maior. Então, a gente pode combinar nisso que a gente chama de quantização canônica, aquela tabela. Né? Então, esse é o melhor jeito de você quantizar um sistema. Né? Porque às vezes você pega o equação de Schrödinger e, não sei, se o seu sistema for energia potencial, energia cinética, mas energia potencial é mais ou menos simples, né? Você troca P por derivada, igual você é acostumado e tal. Mas se não for, às vezes é um pouco confuso. Mas aqui nunca tem erro. Né? Então, suponha que você tem um seu sistema clássico, você tem os seus objetos dinâmicos clássicos, né? Os seus observáveis. Né? A e B, todos são funções de x e p, eventualmente do tempo. Formamos um hamiltoniano. Né? Então, quantização canônica, como você passa do hamiltoniano direto para o Heisenberg? Você pega todos os seus caras de interesse, seus objetos dinâmicos, coisas que você mede, bota chapéu, e esses caras vão ser operadores hermitianos. Vamos supor que em mecânica clássica você já calculou o coeficiente de Poisson de todo mundo. Fez aquelas contas que não tinham muito sentido. Agora você vai entender por que você calculou o coeficiente de Poisson em mecânica clássica. Não, é meio sem propósito, né? Mas é porque para aquela mesma estrutura, ela se repete quântica. Então é só pegar a resposta, trocar por computador e botar o chapéuzinho em todo mundo e dividir por H cortado. Isso é quantização canônica. Basicamente é isso. Então, tá bom, pessoal. Só comentando uma parte importante, é que nesse processo, isso eu não vou falar, vou deixar para a nossa parte síncrona, aí você me lembra.
que esse processo pode ter problemas, né? Um problema legal é a questão, digamos, de ordenamento. Vamos supor que você tem um cara clássico que é x vezes p. Como você bota isso com chapéu? Porque classicamente x vezes p é igual a p vezes x. Quando você põe x esse cara, então você vai botar computador x com p, ou operador x vezes operador p, ou operador p vezes operador x. É diferente. Então você me lembra isso na nossa aula síncrona, que eu vou discutir. E outra questão é que, repara que para isso funcionar, você precisa de um formalismo hamiltoniano. E às vezes o formalismo hamiltoniano é problemático, né? Essa é a questão de vínculo, que você vê muito rapidão na mecânica clássica, mas o objetivo é esse, conseguir construir um formalismo hamiltoniano, né? O Dirac fez isso, não é para resolver o sistema clássico, mas conseguir construir um formalismo hamiltoniano bem definido, com colchetes, para depois quantizar. Esse é o propósito, aquele estudo de vínculo que tem um pouquinho geralmente no final, de mecânica analítica. Aí a gente fala disso lá. Mas beleza, pessoal, então na próxima a gente fala inversão temporal, colapso de estado. Esse último já está até gravado, né? Esse é bem curtinho, acho que uns 10 minutos só. Aí a gente acaba a semana 2. Falou, pessoal, então lembra, vai, dá o seu jeito, vai pausando o vídeo, faz anotação, sei lá, vê uma vez corrido, depois volta, não sei. E vamos tentar fazer as listinhas meio que casando com o vídeo para te obrigar a abrir as contas, né? E fazer seus resuminhos, suas anotações, por aí vai. Beleza, pessoal? Falou aí, galerinha, até a próxima. Valeu!